Fala galera, tudo bem? Vamos dar uma revisada nesse livro 2, nessa parte de álgebra, para que ele possa dar uma calibrada e chegar firme e forte com o livro 3. O primeiro conceito que a gente começa a trabalhar a rigor é a ideia de funções. Então imagina que eu tenho dois conjuntos, um conjunto A chamado conjunto de partida e um conjunto B chamado conjunto de chegada. Quem de todo conjunto de partida vai ter que ser chamado de A? A resposta é não, tá? O conjunto B poderia ser o conjunto de partida e o A poderia ser o de chegada. Mas uma relação entre dois conjuntos, uma relação de dois, uma relação chamada binária. E essa relação binária é quando cada elemento do conjunto de partida está associado a um único elemento do conjunto de chegada, aí você pode dizer simplesmente que essa relação seria uma função. Como assim? Imagina que aqui eu tivesse coincidentemente 3 elementos também, não obrigatoriamente 3, mas que o menos 1 estivesse associado com 2, o 1 também estivesse associado com 2 e o 0 tivesse associado com 0. Se você observar, cada elemento do conjunto de partida está mandando uma única flecha. Então, essa relação é uma função. Geralmente, essa função a gente simboliza por uma letra F ou por uma letra G. Não significa que tem que ser necessariamente F. Esse conjunto de partida todinho aqui, ó, esses elementos são elementos do meu conjunto chamado domínio. Então, o domínio da função são os elementos do meu conjunto de partida. É o conjunto formado pelos elementos. É o conjunto formado pelos elementos do conjunto de partida. Então, nesse caso, todo mundo está relacionado para ser uma função. Já o conjunto de chegada, esse cara aqui, ó, é o conjunto de chegada. Esse conjunto de chegada é chamado de contradomínio. Então, eu vou simbolizar por CD, contradomínio é todo o conjunto B, que é todo o conjunto de chegada. E o conjunto imagem, que é a imagem da minha função, seria exatamente o quê, pessoal? São os elementos do meu conjunto de chegada que estão relacionados. Quais são os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados? Não é 0 e 2? Então, esses dois fazem o papel do conjunto imagem, tá certo? Então, o conjunto imagem são os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados. Normalmente, quando a gente relaciona uma função, para cada elemento do conjunto de partida eu chamo de x, para cada elemento do conjunto de chegada eu chamo de y. Então, estudar o domínio de uma função é estudar os valores de x. Estudar a imagem de uma função é saber quais são os valores de y que estão relacionados. Fechado? Então, vamos no exemplo 1, para você entender direitinho o que é que ele diz. Durante certo período, o deslocamento de um objeto móvel, dotado de velocímetro, gerou o gráfico de sua velocidade em metro por segundo, em função do tempo em segundo, como mostra a figura a seguir. No período analisado pelo gráfico, o conjunto imagem da função v de t corresponde a qual intervalo? Então, toda vez que eu tenho um conjunto, um gráfico, esse conjunto horizontal, pessoal, aqui que a gente vai falar, esses elementos do meu conjunto aqui são os elementos do meu domínio, que são os valores de x. Já os elementos do meu conjunto vertical são os valores de y, beleza? Então, aqui são os valores de x, aqui são os valores de y. Se ele está te pedindo um conjunto imagem, seria quais são os valores de y que estão relacionados. O que é que ele te faz? Ele pega esse gráfico e faz uma projeção dele no eixo y. Imagina que aqui tivesse um canhão de luz iluminando, emitindo raios, e qual é a sombra que ficaria no eixo y? Então, o ponto mais baixo seria o 0, o ponto mais alto do gráfico seria o 5. E todos os pontos entre 0 e 5, eu conseguiria projetar justamente onde? No eixo y. Então, se eu pegasse todos esses pontos aqui, pessoal, quando eu projetasse no eixo y, ia dar daqui para cá. Então, meu conjunto imagem vai ser todos os valores de 0 até 5. Como eu quero representar uma quantidade muito grande de valores, o que é que normalmente a gente faz, pessoal? O limite inferior, ou seja, o menor valor é o 0, o maior valor é o 5,
Então, eu boto 0 à esquerda e 5 à direita, que é o limite inferior. Depois o limite superior. Como o 0 está incluso, eu coloco um colchete assim, direcionado para ele. Caso contrário, se o 0 estivesse excluso, eu poderia colocar um colchete ao contrário, porque estaria dizendo que ele não estaria envolvido, tá? E o 5 também está incluso. Então, a imagem seria um intervalo de 0 a 5. Com isso, a resposta seria a letra B de Brasil. Que se eu quisesse o domínio? Seria você projetar todo esse gráfico no eixo do X. O maior valor que você projetaria no eixo do X seria exatamente em cima do 11, e todos os pontos à esquerda do 11 estariam relacionados também, porque se eu pegar esse gráfico azul aqui, essa região azul, seria como se fosse a imagem desse gráfico, se tivesse o Sol aqui, tivesse um Sol aqui em cima, a sombra desse gráfico seria toda essa região azul. Então, isso aí seria meu conjunto, meu domínio. Então, o domínio dessa função seria um intervalo de 0 a 11, com 0 estaria incluso colchete fechado, como 11 está incluso colchete fechado. O domínio seria de 0 a 11 e a imagem de 0 a 5. Mas como ele quer a imagem, resposta, letra B de Brasil. Nessa continuidade de funções, pessoal, e relações, uma das funções mais importantes que você pode ter em termos de vestibulares é a função chamada afim. Alguns professores a chamam de função do primeiro grau porque essa variável x normalmente aparece com expoente 1. E quando é que deixa de aparecer? Se esse coeficiente A for 0, essa parcela desapareceria. Por isso que alguns matemáticos não gostam de chamar de função do primeiro grau, e sim função afim. Com isso, nós sabemos que esse coeficiente A, quando, importante isso, quando a função está isolada ou o y estiver isolado, porque a função pode ser representada por y, quando o y estiver isolado, esse coeficiente é chamado coeficiente angular ou taxa de variação. Também você pode chamar esse coeficiente angular ou taxa de variação de inclinação da reta. Quem gosta mais de inclinação da reta é o pessoal de engenharia. Já esse coeficiente B, quando a função está isolada, é chamado de coeficiente linear. Como nós falamos, o gráfico é uma reta, e quando você se depara com a reta, você tem basicamente 4 casos. Uma reta nesse formato e outra verticalizada. Aí você pode me dizer, ô Kenji, vem cá. Esses 4 formatos, e a resposta é sim. Esses 4 formatos. Quando você olha esse primeiro formato aqui, quem está olhando de esquerda para a direita, aqui, ó, você está vendo essa reta crescendo. Concorda comigo, os pontos dela crescendo? Então, a gente diz que a taxa de variação dela é positiva, ou seja, meu coeficiente angular é positivo. Quando você já verifica, um minuto só, coeficiente angular positivo. Já quando você olha essa outra reta aqui, você verifica que seus pontos da esquerda para a direita estiver crescendo. Então, significa que a taxa de variação dessa reta é negativa. Já essa outra reta aqui que eu estou pintando de vermelho, de vermelha, essa reta você não vê crescendo. Então, porque sua taxa de variação é quanto? É 0. E essa última aqui a gente basicamente não estuda, porque ela não é uma função. Não é função. Ok? Importante trabalhar disso. Quando você trabalha com a reta, isso aqui é importante. Imagina que eu tenho o meu plano cartesiano e só para sinalizar eu vou trabalhar com a reta aqui e que meu coeficiente angular também poderia ser chamado de coeficiente líder, tá? Sendo positivo. Nós sabemos que essa reta ela vai crescer. Uma coisa muito importante, sempre essa reta vai cortar o eixo y, o valor de b. E se eu tivesse 2 pontos dessa reta, quando eu digo para você que eu tenho pontos da reta, significa que eu tenho o valor de x dele e o valor de y dele. Seriam valores numéricos, tá? Quando eu digo para você que eu tenho o valor da reta. Então, aqui eu tenho x1, y1, esse é meu ponto A. E se eu tivesse um outro ponto mais à frente, um ponto, sei lá, ou então um ponto aqui mais embaixo, tanto faz um ponto B, não tem que ser mais à frente, pode ser mais embaixo, eu vou ter um x e vou ter um y também. Então, o x dele eu vou chamar de
x2 e o y dele, y2. Essa reta ela forma um certo ângulo com o eixo do x. Esse ângulo aqui, ó, θ. E a tangente desse ângulo vai ser o coeficiente angular, por isso que ele tem esse nome. Esse coeficiente angular pode ser obtido pela tangente desse ângulo, ou então, se eu souber esses dois pontos, pessoal, eu posso fazer a variação do x do y sobre a variação do x. Por exemplo, se a variação do y eu começo pelo ponto A, a variação do x eu também começo pelo ponto A. Que se eu começasse a variação do y pelo ponto B, não teria problema. Seria y2 menos y1, e a variação do x seria x2 menos x1. Isso é extremamente importante estar atento para que a gente possa montar um monte de relações. Vamos fazer esse exemplo 2 e vamos dar sequência. A figura seguinte tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade medida em ml e o medicamento que uma pessoa deve tomar em função de seu peso, dado em quilograma-força, para tratamento de determinada infecção. O medicamento deverá ser aplicado em 6 doses, muito importante isso, 6 doses. E daí, assim uma pessoa que pesa 85 quilos receberá em cada dose quanto? Esse problema, pessoal, ele tem uma possibilidade enorme de resolução, tá? Então, verifique que como o gráfico aqui é um pedaço de reta, uma reta é uma função afim. Essa função afim, quem olha da esquerda para a direita está crescendo, já sei que meu coeficiente angular é positivo. E eu posso fazer esse problema de diversas maneiras, tá certo? Vou resolver esse problema, mas também eu vou te mostrar como é que eu poderia obter a função quando ele me dá o gráfico, que isso é um problema muito comum na prova do Enem, tá? Então lá vai. Se nós observarmos o eixo x, esse ponto, o x aqui é 25 e o y é 12. Nesse outro ponto que eu estou pintando de rosa, o x aqui é 65 e o y é 40. E ele quer saber justamente quando a pessoa tiver 85 quilos. Qual vai ser o valor aqui? Uma coisa que eu posso fazer quando nós trabalhamos com reta, o crescimento é linear, ou seja, o crescimento é proporcional. Então você pode pensar assim, ó, se nós analisarmos esse valor de x, essa variação aqui é 40. Já nesse caso aqui em y, essa variação foi de quanto, pessoal? Essa variação de 40, de 12 para 40, foi de 28. Já analisando na sequência de 65 para 85, essa variação foi 20. Eu gostaria de saber quanto é essa variação. O fato do gráfico ser uma reta, eu posso fazer isso. Então, o que é que você observa? Essa variação aqui é o que dessa, pessoal? O dobro. Então, essa variação aqui vai ser o que dessa, pessoal? O dobro. Então, se 28, que a variação de cima é o dobro dessa de baixo, essa variação de baixo vai ser 14. Se vai variar 14, pessoal, se ele estava em 40, se vai aumentar em 14, vai para 54. Então, quando ele tiver 85 kg-força, a quantidade de ml vai ser 40 mais 14, 54. 54 ml. Sendo que ele vai pegar essa dosagem e vai dividir em 6 doses. Quando eu pego 54 e divido por 6, dá 9 ml por dose. Com isso, resposta letra C de casa. Uma outra maneira que a gente pode fazer também, que toda vez eu posso fazer isso? Pode. Uma coisa que as pessoas erram muito e tem que ter esse cuidado, é aqui, pessoal, ó. Isso aqui é um erro comum. As pessoas fazem assim, ó. Se com 25 eu obtenho 12, com 85 que eu quero, vai obter quanto? E fazer uma regra de 3 diretamente com os valores. Eu não posso fazer uma regra de 3 diretamente com os valores. Eu posso fazer uma regra de 3 diretamente com os valores se eu te garantir que essa reta passa onde, pessoal? Se eu garantir que essa reta passa na origem. Eu não sei se essa reta vai passar na origem, então eu não posso fazer isso. Tá claro? Kenji, o Enem gosta muito de obter a função? Gosta. Então, uma forma de você fazer, já que o gráfico é uma reta, um pedaço de reta, é uma função desse tipo. Eu gosto muito de calcular o coeficiente angular por ΔY e ΔX. Então, se nós pegarmos esses pontos,
Esse ponto x é 65, o y é 40. Esse outro ponto x é 25, o y é 12. Então, quem é o delta y? Eu posso dizer que é... Eu posso dizer que vai ser 40 menos 12. E se o delta y eu peguei do ponto de cima, o delta x eu vou pegar o ponto de cima. 65 menos 25. Em cima vai ficar 28, embaixo vai ficar 40. Se eu dividir 28 por 40 dá 0,7. Ou seja, a taxa de variação é 0,7. Ou seja, por quilo, a cada quilo se aumenta, vai aumentar 0,7 ml. Então, já sei que a minha função ficaria nesse formato. 0,7x mais b. E o que faltaria era achar o valor de b. Kenji, como é que eu posso pegar e achar o valor de b? Você pode pegar qualquer um desses pontos que pertence à minha função e substituir na função. Por exemplo, se eu pego esse ponto 25, 12, esse ponto 25, 12 é um ponto que pertence à minha função. Significa que quando x for 25, o y vai ser 12. Então, se assim eu fizer, eu consigo matar facilmente. Então, se o y vai ser 12, o x vai ser 25. 25 vezes 0,7 dá quanto, pessoal? Dá 25 vezes 0,7. Deixa eu fazer a conta aqui. Se você pegar 25 e multiplicar por 0,7, dá 150, 17,5. Perfeito, 17,5. 17,5 está somando, vai para lá subtraindo. Então fica 12 menos 17,5. Então o valor de B seria menos 5,5. Então se eu quisesse a minha função, a resposta ia ser 0,7x menos 5,5. Aí se eu quisesse encontrar qualquer valor, por exemplo, eu quero o valor de y quando x for 85. Então se no lugar desse x eu coloco 85, com certeza eu vou obter 54 como resposta. E seria uma forma de você fazer esse problema achando quem, Kenji? Achando justamente a minha função. Fechou aí? Vamos embora. Uma gráfica disponibiliza a seus clientes o seguinte quadro, em que estão indicados os preços unitários cobrados pela impressão de folders, de acordo com a quantidade que for impressa. Quantidade de impressões até 100 impressões, até a centésima impressão, 1,50 por unidade. A partir da centésima primeira impressão, R$ 1,30 por unidade. Qual gráfico melhor representa o valor a ser pago pelo cliente em função da quantidade de folders impressos? Então, o que é que nós temos, pessoal? O que você tem que estar atento aqui, que pelas 100 primeiras, ele vai pagar um determinado valor, 1,50 por cada uma delas. E quando chegar em 100, a partir de 100, para cada nova que ele pegar e reproduzir, você vai ter o quê? Vai cobrar 1,30 por cada impressão. Fechado? Então, o valor a ser pago, ele pode ser representado, é uma função com dois comportamentos. Você pode, se você chamasse a quantidade de impressões de X, então se X variar de 0 até 100, ele vai pagar 1,50 por impressão. Então vai ser 1,50 vezes X. Isso para X variando de 0 a 100. Para cada peça que ultrapassa 100, você não vai pagar mais 1,50, você vai pagar 1,30. Então, o que é que nós iríamos pagar, pessoal? O que nós iríamos pagar aqui seria, pelas 100 primeiras, você ia pagar 100 vezes 1,50. E por cada peça que ultrapassa 100, você vai pagar 1,30. Então, vai ser 1,30 vezes a quantidade que ultrapassa 100. Então, x menos 100. Onde x é um valor maior que 100.
Aí você me diz, poxa, Kenji, isso tá certo? Observa que se eu tivesse imprimido 101 folders, o que é que eu ia fazer? Pelos 100 primeiros eu ia pagar 1,50 por cada um deles, e só pelo 100º folder eu ia pagar 1,30. Então, se você pegar aqui, ó, se no lugar do X eu colocar 101, 101 menos 100 daria uma parcela de 101,30, mais 100 de 1,50. Então, essa é a relação. Concorda comigo? Então, sabendo que a relação é essa, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é verificar que é uma função com dois comportamentos. Se eu desenvolver essa aqui de baixo, e normalmente a maioria das funções tem mais do que um comportamento, tá? Então, fique atento com isso. 100 vezes 1,50 dá quanto? 100 vezes 1,50. Deixa eu primeiro, antes de tudo, repetir esse pedaço aqui, de 0 a 100. Então, 100 vezes 1,50 dá R$ 150. Mais quanto? 1,30 vezes x, 1,30 vezes 100 dá menos 130. Sabendo que o x tem que ser um valor maior que 100. Fechado? Mais uma vez, se eu quisesse organizar toda essa bagunça, o que é que nós teríamos? O que nós teríamos é justamente o valor de 1,50 por unidade, ok? Com x variando de 0 a 100. E se eu fizesse essas contas, 150 menos 130, daria 1,30x mais 20, quando x é maior que 100. Então, isso aqui seria uma função com dois comportamentos. Fechado? Então, o que é que acontece? O que é que acontece é que essa função, muita gente olharia para os gráficos e já de cara eu consigo eliminar rapidamente três. Você diz quais deles, Kenji? Os três que eu consigo eliminar, C, D e E. Aí você diz, poxa, por quê? Porque se você parar para analisar C, D e E, pessoal, são gráficos contínuos. Veja aqui, não para, são gráficos contínuos. E qual o significado disso? Que isso aqui seria para qualquer valor, você conseguiria um valor a ser pago, qualquer valor, entre 0 e 100. Então, quando você bota um gráfico contínuo, por exemplo, nesse momento aqui, deixa eu pegar de vermelho. Nesse momento aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou pegando qualquer valor entre 0 e 50. Se eu estou pegando qualquer valor entre 0 e 50, você poderia estar pegando, por exemplo, para quanto? Você poderia estar pegando, por exemplo, para qualquer valor entre 0 e 50, pessoal, você estaria pegando, deixa eu me atrapalhar aqui, você estaria pegando para meia peça. Você não imprime meio folder, você imprime 0, aí dá um salto. 1, 2, 3. Então, o gráfico ele não pode ser contínuo. O gráfico, a rigor, ele tem que ser pontilhado. Tá certo? Então, a resposta não pode ser nem C, nem D, nem E, porque quando eu boto um gráfico contínuo, eu estou dizendo que ele não vai ter, ele estaria considerando 0,7 folder um valor para essa impressão, e não existe 0,7 folder impresso. Ou você imprime 0, ou imprime 1, ou imprime 2, só quantidades inteiras. Então, como só são quantidades inteiras, a possibilidade de gráfico só pode ser que letra? A possibilidade de gráfico só vai poder ser letra A ou B, que são gráficos pontilhados. Esses gráficos pontilhados significam o quê? Que ele vai ter 0, depois 1, depois 2, depois 3, então ele está salteando, beleza? Aí muita gente diz, mas qual vai ser a resposta? A ou B? Aí você tem que analisar se vai haver continuidade. Por exemplo, se você imprime 100 páginas, você paga R$ 150. Perfeito. Não é assim? E quando você imprime 101, você vai pagar os R$ 150 mais 1,30. Então, você vai pagar 151,30. Então, vai ser pontos cada vez mais altos. A letra B é o contrário. É como se ele estivesse fazendo aqui, ó, imprimindo, e depois de 150, por exemplo, 150, depois de 100 par 101, ele vai ter um valor menor
do que com 100 páginas. Então, isso é um absurdo. Então, a única resposta correta, realmente, letra A, aprovado. O nível de água de um reservatório é dado pela função L de N, onde L representa a altura do nível e N é o número natural, com N variando entre 0 e 13. Os meses do ano sendo N igual a 1 de janeiro, N igual a 2 de fevereiro e assim sucessivamente. E quando o nível estiver abaixo de 700, haverá um problema de abastecimento para a cidade. Quando estiver a 1.300 ou acima, haverá sobrecarga para o sistema. Se uma dessas situações ocorrer, o responsável deve tomar providência para regularizá-la. Em quais meses do ano o responsável pelo reservatório não deverá tomar nenhuma providência quanto ao nível do reservatório? Então, o que é que eu preciso verificar, pessoal? O que eu preciso verificar é justamente a situação que nós estamos tratando. O nível que ele deseja aqui, ele quer que essa quantidade seja o quê? Essa quantidade, pessoal, tem que ser, não pode estar abaixo de 700, então pode ser 700 ou mais, e não pode ser 1.300, então tem que ser menor que 1.300. Se no lugar do LN eu colocar 400N menos 300, que é isso que eu vou fazer, você vai obter uma inequação chamada inequação simultânea. Ok? E como é que nós vamos resolver esse negócio, Kenji? Para a gente resolver esse negócio, você passa simultaneamente para os dois lados o valor para isolar o valor de n. Então, se assim você fizer, esse menos 300 vai para o outro lado mais 300, que com 700 dá 1.000. Esse menos 300 vai para o outro lado mais 300, que com 1.300 vai ficar 1.600. Como eu quero o valor de n, 400 está multiplicando, pessoal, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo, sendo que vai passar dividindo para os dois lados. Então, vai ficar 1.000 dividido por 400. Então, se eu pego 1.000 e divido por 400, e de forma idêntica, eu vou pegar esse 400 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então, você vai ter 1.600 dividido por 400. Quando você resolve essa situação, pessoal, o que é que nós verificamos? O que nós verificamos é que justamente o valor de n, nesse caso aqui, é 1.000 sobre 400. E 1.000 sobre 400 dá 2,5. Já nesse outro caso, quando ele te acha o valor de n, 1.600 dividido por 400 dá 4. Moral da história, o valor de n vai ter que ser um valor maior que 2,5 ou igual e menor que 4. O único valor que vai ser maior que 2,5 ou igual é quando o n for 3. Então, o n é 3, tá? E se o n é 3, moral da história, o mês é março. Resposta, letra E de escola. Um aplicativo de transporte de passageiros cobra para cada viagem um valor fixo, somado a um valor dependente linearmente da quantidade de quilômetros percorridos. Uma pessoa utilizou esse aplicativo 3 vezes, porém sem saber o valor fixo e o valor por quilômetro percorrido que foram cobrados em cada viagem. Assim, sobre as ocasiões em que essa pessoa utilizou o aplicativo, tem-se apenas as informações reunidas no quadro a seguir, em que P corresponde ao valor total pago pela primeira viagem. Com base nas informações do quadro, se essa pessoa fizer uma viagem de 16 quilômetros pelo aplicativo de transporte, qual será o valor total em real pago por ela? Então, o que a gente pode verificar, pessoal? Se é um valor fixo, mas o valor proporcional por quilômetro, isso aqui é um crescimento linear, uma função afim, tá certo? Então, se é uma função afim, eu posso escrever matematicamente o quê? O gráfico é uma relação de uma função afim, onde x vai ser o número de quilômetros e y vai ser o quê, pessoal?
o valor a ser pago. Então, se a função é afim, eu vou escrever da forma ax mais b, e eu posso montar um sistema de equações, tá certo? Kenji, por que você não faz pelo coeficiente angular? Porque nesse caso, eu não tenho o valor de P. Se eu soubesse uma dessas informações, ficaria mais fácil. Então, eu acredito que fica mais fácil você montar a função tentando analisar essas coisas. Então, aqui, ó, como esses pontos pertencem ao gráfico, então, quando x for 12 e o y é P, então, eu vou substituir, ó, quando x for 12, o y é P. Então, isso aqui nós iremos obter um sistema de equações. Depois, quando x for 28, o y é 2P. Então, quando x for 28, o y é 2P. E, finalmente, quando x for 32, o y é igual a 54. Quando você faz essa conta aqui, pessoal, você monta um sistema de duas equações, na verdade, de três equações, três incógnitas. O que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho várias opções. Por exemplo, eu posso trabalhar com as duas primeiras, é um problema mais trabalhoso, tá? Então, você pode observar o seguinte, ó. 2P é o que de peso, pessoal? Não é o dobro? Então, significa que essa quantidade é o dobro dessa. Então, daqui, eu poderia escrever essas duas, que 28A mais B vai ser o dobro de 12A mais B. E consigo montar uma relação. Por quê? Porque se esse resultado dá 2P e esse resultado dá P, 2P é o que de pessoal? Pessoal, não é o dobro? Então, é o dobro, vamos dar uma relação. Quando você faz essas relações aqui, o que é que nós observamos? Nós observamos o seguinte, que se eu fizer 2 vezes 12 dá 24, 24A. 24A estaria somando aqui, iria para o outro lado subtraindo, então ia ficar 28A menos 24A. Se você quiser escrever com calma, não há problema com isso. Vamos escrever com calma, que eu já vi que teve gente que se perdeu. Então vai ficar 24A mais 2B. Então, 24A somando vai para lá subtraindo. Quanto é 28A menos 24A? Dá 4A. B está somando, vai para lá subtraindo. Quanto é 2B menos B? Dá B. Então, eu posso escrever que B vale 4A. Se eu voltar nessa última equação, eu vou fazer essa substituição e vou achar, ó, eu tenho 54 é igual a 32A mais B. Sendo que no valor de B, eu vou colocar 4A. E com isso, eu vou achar o valor de A, depois acho o valor de B e acho todos os valores possíveis. 32A mais 4A dá 36A. 36 está multiplicando, vai passar o quê, pessoal? Passar dividindo. Então, se eu pego 36, 54 e divido por 36, se eu passo 36 dividindo, o A vai dar 1,5. Descoberto que o A dá 1,5, pessoal, eu automaticamente acho B. Como? Substituindo aqui, pessoal. Se onde tem A eu colocar 1,5, 4 vezes 1,5 dá 6. Então, B dá 6. Então, eu acabo de descobrir minha função, que seria da forma AX mais B. O que é que o texto está querendo? O que o texto está querendo é saber qual o valor pago, ou seja, o valor de Y, tá? Quando x for igual a quanto, pessoal? Quando x for 16. Se x vai ser 16, 16 vezes 1,5 dá 24, com mais 6 dá quanto? Dá 30. Então, vai ficar 1,5 vezes 16, mais o valor de B. Lembrando que primeiro multiplica, 1,5 vezes 16 dá 24, com 6 dá 30. Então, o valor a ser pago seria R$30 para uma viagem de 16 quilômetros, letra C de casa. Um problema mais trabalhoso. Precisa ter um pouco de paciência quanto a isso. Beleza?
Pessoal, dando sequência nesse livro 2, lembrar que uma das relações mais importantes que nós teremos, e muita aplicação em funções, essa próxima função chamada função quadrática, ou, como muitos a chamam, de função de segundo grau. Beleza? Lembrando que essa função quadrática, esses coeficientes A, B e C, são bem importantes você destacá-los, principalmente quando a função f de x está isolada, que seria o equivalente ao valor de y, né? Se o y está isolado, é bom saber destacado quais são os valores de A, B e C. Então, esse coeficiente A tem um nome bem conhecido, ele é chamado coeficiente líder, ou termo dominante. Cuidado para não pensar, viu, pessoal? Como muita gente especula, acha que esse coeficiente líder pode ser chamado de coeficiente angular, e não pode. Coeficiente angular só quem tem é reta. Ele é chamado de coeficiente líder, ou termo dominante. Esse coeficiente B é chamado coeficiente do primeiro grau, e esse coeficiente C é o termo que não depende de variável. Não depende de quem? Não depende de x. O gráfico de uma função quadrática, é importante lembrar que o gráfico é o quê, pessoal? O gráfico é uma parábola. E essa parábola pode ter uma boca voltada para cima, ou essa parábola pode ter uma boca voltada para baixo. Quem é que manda na boca de uma parábola? O coeficiente líder, o A. Então, se você observar essa primeira parábola, parece uma boca sorrindo. Então, ela vai estar positiva, então o coeficiente líder é positivo. Já essa outra parábola aqui, ó, ela parece uma boca triste. Então, se está triste, ela está negativa. Então, o coeficiente líder é negativo. Quando você tem uma função quadrática, um dos pontos mais importantes que nós temos são os zeros da função, que os zeros da função é quando você pega essa função igual a zero. Então, para igualar essa função a zero, aí você deixa de ter uma função e você vai ter uma igualdade com valor desconhecido. Essa igualdade com valor desconhecido tem um nome, é uma equação. E que tipo de equação é essa? É uma equação quadrática do segundo grau, que a gente usa a velha fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. O b é esse coeficiente, o a é esse coeficiente, e no caso aqui, quem é esse delta? Esse delta é dado por b quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, isso aqui é quando eu quero os zeros da função ou as raízes da função, extremamente importante. Um outro ponto muito relevante é esse bico da parábola. Esse bico da parábola ele é chamado de vértice. E como é um par ordenado, ele é formado por quem? Por um x do vértice e o y do vértice. Geralmente, esses pontos são os pontos que a gente chama de ponto de otimização. São extremamente importantes você guardar. O x do vértice você tem duas maneiras. Se eu souber as raízes da função, você pode fazer a média aritmética das raízes. Nós provamos isso. Ou você pode usar a fórmula que é menos b sobre 2a. Já o y do vértice, você pode pegar o x do vértice e jogar nessa função aqui. Se eu pegar o valor do x do vértice e substituir, eu vou obter o y do vértice. Caso você não queira, você pode calcular pela fórmula, que seria menos delta sobre 4a. Uma das relações importantes que nós temos de função quadrática é você começar logo de cara modelando a função. Então, a gente vai começar já com um exemplo e vai mudar a ordem. Vamos começar pelo exemplo 8 agora. Vamos embora. Um grupo de amigos de uma determinada escola decide fazer uma viagem para uma fazenda no interior do estado, onde moram, a fim de aproveitar o recesso de meio do ano, e para tal o grupo decide alugar um ônibus para fazer o traslado até o local de destino. O dono do ônibus, cuja capacidade máxima é de 45 passageiros, cobra R$ 80 de cada passageiro para fazer a viagem. Se não atingir a capacidade máxima do ônibus, cada passageiro pagará R$ 3 por lugar vago, sendo X o número de lugares vagos,
a expressão que representa o valor arrecadado vezes X em reais pelo dono do ônibus para fazer essa viagem. Então, o valor arrecadado, pessoal, é o dinheiro que entra, como se fosse o sinônimo de receita, tá? Então, o valor arrecadado vai ser o quê? Eu tinha muita dificuldade de verificar isso. É o preço de cada passagem multiplicado pela quantidade vendida. Isso é importante você estar atento. Então, o preço de cada passagem multiplicado pela quantidade, então, o valor inicial que é obtido, o preço de cada passagem é quanto? O preço de cada passagem vai ser justamente 80. E a quantidade vendida vai ser quanto, pessoal? 45. Isso aqui, na verdade, é a situação ideal. É a capacidade máxima. Fechado? E ele verificou que a cada lugar desocupado, cada pessoa vai pagar R$3. Então, se um lugar estiver desocupado, todo mundo que veio vai pagar R$3. Se 2 lugares estiverem desocupados, então todo mundo que veio vai pagar 2 vezes R$3. Se 5 lugares estiverem desocupados, então cada pessoa que veio vai pagar 5 vezes R$3. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos supor que a quantidade de pessoas que vão faltar serão X pessoas. Então, a quantidade vai ser 5 menos X. Se X pessoas faltaram, qual vai ser o preço pago? Para cada pessoa que faltou, você vai pagar R$3 a mais. Então, vai ser 80 mais X aumentos de R$3. E com isso, eu vou obter o valor da passagem em função de X. Se nós observarmos essa relação, eu vou pegar esse resultado aqui e vou desenvolver. Quando você desenvolve, o que é que eu posso te afirmar? Quando a gente desenvolve, eu posso fazer simplesmente uma distributiva aqui dos valores. Então, lá vai. 80 vezes 45, quanto é que vai dar? 80 vezes 45 dá 3.200 mais 400 dá 3.600. 80 vezes menos x dá menos 80x. 3x vezes 45 dá 135x. Mais com menos dá menos. 3x vezes x dá 3x, menos 3x quadrado. Com isso, eu posso pegar essa relação e posso montar essa função. Então, se eu for montar essa função, o que é que eu tenho? Eu tenho que menos 3x quadrado. Aqui eu tenho, nessa relação, 135x menos 80x vai me dar exatamente 55x mais 3.600. Ok? Então, se você observar, a resposta correta vai ser quem? Letra E de escola. Dona Márcia vende garrafas de sucos na praça de sua cidade e ela vende 40 garrafas por dia, R$ 2,50 cada uma. Tentando aumentar o seu lucro, ela percebeu que para cada 10 centavos que diminui no preço da garrafa, ela venderá 25 garrafas a mais. Se ela paga R$ 1,50 por cada garrafa de suco, qual o valor das garrafas para ela obter lucro máximo? Esse é um problema dos mais importantes possível, que você vai precisar modelar, e quando você modelar, você vai depois calcular a maximização do problema. Então, primeiro, será que obter o lucro, o que é que você entende sobre o lucro? Não é o dinheiro que entra, porque o dinheiro que entra é chamado de faturamento. É o faturamento retirando quem, pessoal? Retirando o custo. O dinheiro que entra, assim que a gente vai chamar, você vai ser o quê? Ela vende inicialmente cada garrafa, 40 garrafas, e cada uma delas a R$ 2,50. E verificou que a cada 10 centavos que ela diminuir, ela vende 25 garrafas a mais. Então, o faturamento vai ser o preço de cada garrafa multiplicado pela quantidade de garrafas,
eu vou retirar o custo. Isso aqui que é o lucro. Então, o lucro, pessoal, vai ser o preço. O lucro inicial é o preço de cada garrafa, que é 2,50, multiplicado pela quantidade vendida, que são 40. Mas o que é que foi observado? Foi observado que para cada desconto de 10 centavos que ele dava, ele aumentava em 25 garrafas. Então, se ele der X descontos de 10 centavos, a quantidade vendida vai ser 40 mais X aumentos de 25. Porque para cada desconto de 10 centavos que ele dá, ele aumenta em 25 garrafas. Se ele der 2 descontos de 10 centavos, ele vai aumentar 2 vezes 25. Se ele tivesse dado 3 descontos, ele ia aumentar em 3 vezes 25. Então, se ele deu X descontos, ele vai ter um acréscimo de X vezes 25. E qual vai ser o custo, Kenji? O custo vai ser justamente R$ 1,50 por garrafa. Como a quantidade de garrafas foi 40 mais X vezes 25, então simplesmente aqui, repito, vai ser o preço de cada garrafa que ele vai pagar, multiplicado pela quantidade comprada. Se você desenvolver isso aqui, vai dar uma função do segundo grau. Vamos distribuir 2,50 vezes 40 dá justamente 100, mais com mais dá mais, 25 vezes 2,50 dá 62,5x, menos com mais dá menos, 0,10x vezes 40 dá menos 4x, menos com mais dá menos, 25 vezes 0,10 dá justamente 25 vezes 0,10, pessoal, dá 2,5. X vezes x dá 2,5x quadrado. Aqui eu vou ter 1,50 vezes 40 vai dar menos 60x. Menos 60, perdão, não tem x. Ok? E 1,50 vezes 25 dá justamente 37. Aqui, ó. Menos com mais dá menos. Tá? Menos quanto? 1,25 vezes... 1,50 vezes 25 dá 25 mais 12,5 dá 37,5. Menos 37,5. Menos 37,5 x. Quando a gente desenvolve essas continhas aqui, o que é que nós temos? Menos 2,5x quadrado, só existe ele, vou colocar aqui na frente. Tá? Aqui, a gente vai trabalhar 62,5x menos 37,5 dá 25x. 25x menos 4 dá 21x. Ok? E 100 menos 60, 40. Então, isso aqui matematicamente é uma função do segundo grau. Meu coeficiente A quem é? Menos 2,5. Meu coeficiente B quem é? 21. E meu coeficiente C quem é? 40. Como é o gráfico de uma função do segundo grau? O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Nesse caso, a concavidade é voltada para cima ou para baixo, pessoal? Para baixo, por quê? Porque meu coeficiente líder é negativo. Beleza? Então, só para a gente poder esboçar, para poder explicar melhor, o que é que eu sei? Eu sei que geometricamente o gráfico disso aqui é uma parábola, com cavidade voltada para baixo. Sei que essa parábola vai cortar o eixo dos y em mais 40. Beleza? Vai dar o desse tipo. Então, o que é que ele está querendo? Ele está querendo qual é o valor das garrafas para que ele obtenha o maior lucro possível. Então, o lucro máximo, pessoal, está aqui no topo. Ó. O lucro máximo está aqui, ó. Beleza? Para cada X, eu obtenho um lucro. E o lucro máximo está aqui. Para obter esse lucro máximo, o que é que acontece? Para obter um lucro máximo depende de um X. Que X é esse? X do vértice. Então, eu preciso achar o X do vértice para obter o lucro máximo. Para calcular o X do vértice, eu calculo por menos B sobre 2A, em que B vai ser 21. Então, vai ser menos 21
sobre 2 vezes menos 2,5. 2 vezes menos 2,5 dá menos 5. Então vai ficar menos 21 sobre menos 5. E o que é que nós temos? Menos com menos deu mais. 21 dividido por 5 dá quanto, pessoal? Dá 4,2. Quem diz o que é 4,2? É o número de descontos que ele deu. Mas Kenji, não existe 4,2 descontos. Veja só, ele ali tinha dito que quando ele dava um desconto de 10 centavos, mas você que deu uma fração de 10 centavos, de 5 centavos, ele não disse que tem que ser uma quantidade inteira, não. Então, ele quer saber o preço. O preço está aqui, ó. O preço da garrafa é justamente 2,50 menos x vezes 10 centavos. O valor de x que vai dar lucro máximo é justamente 4,2. Então, se x é 4,2, então vai ser 2,50 menos 4,2 vezes 10 centavos. Então, se eu pego justamente 4,2 vezes 10 centavos, dá 0,42. Então, quanto é dar 2,50 menos 0,42, pessoal? Dá 2,08. Então, significa que o preço de cada garrafa, para que ele obtenha o maior lucro possível, na verdade, ela, dona Márcia, é 2,08. Fechado? Duas empresas competem pela liderança do mercado de peças automotivas e a empresa A tem sua distribuição de peças em milhares de unidades, dado ao longo do ano pela função D de A, e empresa B por D de B, sendo T entre 0 e 11 os meses do ano, em que T igual a 0 representa janeiro, T igual a 1 fevereiro, a T igual a 11 que representa dezembro. A empresa A quer dominar o mercado no próximo ano, e para isso contratou uma empresa que informou em qual período do ano ela distribuía menos que a empresa B. Esse período seria, então, o que é que ele está querendo? Que D de A é menor que D de B, para saber qual é o período. Fazendo a devida substituição, D de A é dado por T quadrado menos 9T mais 22. D de B é dado por T quadrado menos 8T mais 17. Isso aqui é uma desigualdade com valor desconhecido aí na equação. E na equação é essa quadrática, que a gente vai ver que vai se reduzir a uma inequação do primeiro grau. Se eu passar justamente d quadrado para o outro lado, vai menos d quadrado, menos t quadrado, perdão, que com mais t quadrado vai cancelar. Maravilha. Se eu pegar justamente agora menos 8t, passar para o outro lado, vai mais 8t. Então, teremos desse lado menos 9t mais 8t. E de forma idêntica, nós pegaremos justamente o que agora? Nós pegaremos 22, que está somando e vai passar para o outro lado subtraindo. Então, você vai ter 17 menos 22. Resolvendo os termos semelhantes, menos 9t mais 8t dá menos t. 17 menos 22 dá menos 5. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, porque eu quero o valor de t, lembrando que quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo ou divide por um número negativo, menos t vezes menos 1 dá mais t, menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Quando eu multiplico ou divido por um número negativo, esse sinal da desigualdade é o quê, pessoal? Inverte. Fechado? Então, como vai haver inversão, t tem que ser maior que 5. Se t é maior que 5, vai ser de t igual a 6 em diante. 7, 8, 9, 10 e 11. Ou seja, vai ser de julho a dezembro, não de junho. Então, fazendo uma correção, aqui ao invés de junho é julho a dezembro. Resposta, letra A de aprovado, se houver a correção. Caso contrário, nenhuma das possibilidades. Para fazer uma pequena estufa em seu quintal, uma botânica decidiu cercar parte retangular do terreno com 10 metros lineares de tela de arame. Se nesse processo todo o arame disponível for utilizado de modo que a estufa tivesse a maior área possível, a superfície desse terreno em metros quadrados seria. Então, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos um terreno retangular. Esse terreno retangular,
Você sabe que os quatro lados, os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, eu poderia chamar esse lado aqui de x. Aqui é x. E se eu sei que os quatro lados somados vai dar 10 metros, então 2 desses, esse mais esse, vai ser a metade, vai ser 5. Se a junção desses dois lados dá 5, e aqui já tem x, sobra quanto para cá? 5 tirando x. Se eu pego 5 e tiro x, é 5 menos x. A área desse terreno é a área de um retângulo. A área de todo e qualquer retângulo vai ser lado vezes lado. Então, a área do retângulo vai ser x vezes 5 menos x, que quando você faz a distributiva, x vezes 5 vai me dar 5x, x vezes menos x dá menos x quadrado. Então, geometricamente falando, isso aqui é uma função quadrática, e que meu coeficiente A vai ser menos 1, meu coeficiente B é o 5, e meu coeficiente C não aparece ao zero. Beleza? O que é que nós sabemos mais? O que nós sabemos mais que, geometricamente, é uma parábola com cavidade voltada para baixo, que meu coeficiente líder é negativo, e essa parábola vai cortar o eixo do x, pessoal, do y, na verdade, no zero, que é para sempre cortar o eixo y no termo independente, não é assim? Então, para cada x, você obtém uma área, e a área máxima é justamente aqui no topo. E para que eu obtenha essa área máxima, eu dependo de um x, que o x que vai dar a área máxima vai ser aqui x, pessoal, o x do vértice. Então, aqui duas opções. Qual seria? Ou você calcula direto a área máxima, ou você acha o x do vértice e substitui na minha função para calcular a área máxima. Se eu quiser calcular diretamente a área máxima, essa área não faz papel de y, então o valor da área máxima você poderia calcular pela forma do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ou então você acha o valor do x e joga na minha função. O x que eu devo achar o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Tanto faz um ou outro, você escolhe. Se eu fizer pelo x do vértice, vai ficar menos o b dividido por 2 vezes a. Então, aqui fazendo a conta, menos 5 dividido por menos 2 é 2,5. Então, x é 2,5. Se o x é 2,5, pessoal, raciocina comigo. 2,5 com 2,5 já dá 5. E 5 menos 2,5 vai dar 2,5. Ou seja, a figura não vai ser somente um retângulo. Ela vai ser um quadrado. E serve a dica para você guardar, se você quiser, que toda vez que você tiver um quadrilátero em que você tem um perímetro definido, nesse caso o perímetro é 10, porque a soma de todos os lados vai dar 10, aquele que vai dar área máxima para formar esse quadrilátero de área máxima é quando ele se transforma num quadrado. Então, se eu soubesse disso, eu poderia ter pego 10 dividido por 4, e o lado seria diretamente 2,5, e como eu quero a área, lado vezes lado, 2,5 vezes 2,5, 6,25, resposta, letra A, de aprovado. Queijo toda vez isso, toda vez. E se eu não soubesse disso? Você ia fazer do jeito que eu fiz. Mas se você soubesse dessa informação, toda vez que eu tenho um retângulo de área máxima, e eu já sei o seu perímetro, o maior retângulo possível é quando esse cara se transformar no quadrado. Guarda com isso, que isso é importante para a gente. Vamos embora. No sistema de coordenadas cartesianas a seguir, cujos eixos estão cotados em decímetro, o ramo de parábola crescente situado no quarto quadrante representa um trecho com 30 metros de altura, em uma montanha russa, de modo que o ponto de maior ordenada dessa curva pertence ao eixo x. Com base nessas informações, a equação que modela o gráfico correspondente à montanha russa pode ser expressa por quem? Segundo o texto, essa distância equivale a 30 metros, e 30 metros, como as medidas são dadas em centímetros, 30 metros equivale a 300 decímetros. Então, aqui, essa distância daqui para cá é 300. Mas como está abaixo do eixo do x, essa ordenada vai ser menos 300. Então, o que é que nós temos, pessoal? Essa parábola é simétrica em relação a essa reta vertical.
Então, se esses dois pontos, 0 e x igual a 0 e x igual a 400 têm a mesma altura, esse ponto aqui que está no meio, entre 0 e 400, sabemos que o ponto que está no meio vai ser 200. 200 seria tanto o x do vértice dessa parábola, como a raiz dessa parábola. E as duas raízes seriam iguais. Sabendo que as duas raízes são iguais, eu poderia escrever a equação dessa parábola na forma fatorada. Claro que você pode escrever na forma tradicional, mas quando eu sei as raízes, eu gosto muito de escrever na forma fatorada. Então vai ficar o coeficiente líder multiplicado por x menos cada raiz. Eu prefiro escrever nesse formato. Como as duas raízes são iguais, que a minha parábola está tangente, se minha parábola estivesse tocando em dois pontos, seriam dois pontos distintos, seriam duas raízes distintas. E se não tivesse tocando no eixo do x, não teria raiz real. Então, como as duas raízes são reais e iguais, e cada uma delas vale 200, vai ficar x menos 200 vezes x menos 200. Então, para que eu ache a função, só basta pegar um ponto e jogar na equação da minha função. Quem já poderia jogar esse ponto aqui, de rosa, poderia. Que ponto é esse? Esse ponto é o ponto x igual a 0 e y igual a menos 300. Quem você poderia ter jogado esse outro ponto aqui, também poderia. Esse outro ponto seria x igual a 400 e y menos 300. Você escolhe. Se eu jogar x igual a 0, então teremos x igual a 0, o y vai ser menos 300, e agora eu vou achar o valor de Q, do meu coeficiente líder, que você também poderia chamar de termo dominante. Menos 200 vezes menos 200 dá menos, menos com menos dá mais. 200 vezes 200 está multiplicando, passou dividindo. Esse é o valor de A. Se eu simplificar aqui por 100 em cima e embaixo, o A vai ser Q menos 3 em cima sobre 400. Então, a minha função ela poderia se deparar dessa maneira, pessoal. Mas não está na forma fatorada. Então, o que é que eu faço? Eu desenvolvo. Se eu desenvolver essa gracinha, aplicando a distributiva aqui, ó, esse produto vai ficar o quê? X vezes x, x quadrado. X vezes menos 200 dá menos 200x. Menos 200 vezes x dá menos 200x de novo. Menos com menos dá mais. 200 vezes 200, 40 mil. Organizando essa bagunça, x quadrado, menos 200x com menos 200x dá menos 400x, mais 40 mil. E se eu desfaço essa distributiva, menos 3x quadrado sobre 400, menos com menos deu mais, 400 com 400 morreu, vai ficar 3x, menos com mais dá menos, 400 com 40 mil vai ficar 100. 100 vezes 3, 300. Menos 300. Então, a resposta seria essa. Menos 3x quadrado mais 3x menos 300. Quando você olha as alternativas aqui, o que é que eu tenho? Como alternativa, eu tenho letra de escola. É a resposta.